Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Garbim e eu estou aqui então para mostrar para vocês entenderem um pouco melhor então essa questão aí que nós temos para o nivelamento de biologia, onde nós temos alguns vídeos complementares para vocês entenderem um pouco melhor então os conceitos que vocês vão estar trabalhando no nivelamento, tudo bem? Esse primeiro vídeo que nós vamos ter agora, nós iremos acompanhar um pouco aí a distinção, já que vocês acompanharam no texto, tá? Um pouco da distinção entre as células procarióticas e as eucarióticas. Vamos acompanhar então comigo então as figuras a seguir na apresentação, um pouco aí dessa questão que eu comentei com vocês, as características dessas células. Então, como vocês puderam acompanhar aí, primeiramente nós temos aqui a célula procariótica. Na célula procariótica, como vocês puderam acompanhar no texto, elas são células um tanto quanto simples, certo? Vocês acompanharam aí que elas não têm nenhum tipo de envoltório celular, né, ali delimitando as organelas ali dentro, ela só vai ter a sua membrana plasmática revestindo essa célula. Tá? Vamos entender melhor, então, nesse esquema que vocês já estão acompanhando aí, quais são essas características, né, que distinguem essas células das células eucarióticas, que nós iremos ver a seguir. Vocês vão poder acompanhar que elas são bem diferentes, tá? Acompanhando, então, aqui, vocês já podem perceber de cara que elas são células simples, certo? Vamos agora destacar, então, algumas dessas regiões aí que nós temos, né, algumas dessas características que nós temos nessas células procarióticas. Vamos iniciar aqui pelo mesossomo. O mesossomo ele corresponde a uma invaginação que algumas células procarióticas apresentam, tá? Ele, via de regra, ele não está presente em todas as células procarióticas, mas ele pode vir a estar presente em algumas delas, tá ok? Depois nós temos os ribossomos, que são esses pontinhos que nós temos aí, né, no interior dessa célula procariótica. Eles estariam relacionados com a questão da síntese de proteínas para essa célula. Aqui está uma chave, o DNA, que diferencia bastante essa célula procariótica da célula eucariótica. Como vocês podem perceber, esse DNA ele está todo aqui entrelaçado nessa região mais escura aí no centro da nossa célula procariótica. Ele está todo entrelaçado aí no interior da célula e compreendam, pessoal, que ele não está organizado dentro de um núcleo. Ele fica disperso aí no citoplasma dessa célula, tá? Como eu comentei com vocês, então, a membrana plasmática, ela delimita essa célula. Algumas delas podem aí apresentar aí a presença, né, da parede celular, que também está relacionado aí à delimitação e proteção dessa célula. E, né, como nós estamos tratando aqui, no caso, né, de uma bactéria, nós também podemos aí ter a cápsula, essa região. Como eu acabei de comentar, as células procarióticas, então, elas corresponderiam às bactérias, as células em que não existe especialização, né, em organelas. Nós já iremos ver a seguir essa questão das organelas, porque elas desempenham papéis dentro da célula. Como, por exemplo, agora a seguir, nós temos a célula eucariótica animal. Eu vou primeiro mostrar na célula eucariótica animal essas organelas e vamos comentar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho mais nas funções de cada organela. E depois eu comparo com a vegetal para mostrar para vocês o que tem de diferente. Então, no esquema que nós temos aqui da célula eucariótica animal, eu vou apontar para vocês, aí no material de vocês escrito, vocês têm cada uma dessas organelas aí, né, separadinha, o desenho delas, explicando a função de cada uma. Aqui eu vou reforçar um pouco mais isso, para que vocês possam compreender melhor. De cara, observem no centro dessa nossa figura, essa célula eucariótica animal. Olha, comparem com a figura que vocês viram anteriormente, certo? Daquela célula procariótica. Olha como elas são diferentes, essa eucariótica, em comparação à procariótica, tá? De cara a gente já pode ver que existem vários componentes, né? Aqui nós temos um corte, é como se essa célula fosse cortada aí
anatomicamente, só para que vocês possam visualizar melhor essas organelas, que eu vou comentar uma por uma a seguir, tá? Dentro, então, dessa célula, nós temos todas essas organelas, como eu comentei, elas recebem esse nome de organela porque elas são como se fossem pequenos órgãos que desempenham alguma função nessa célula, tá? Vamos começar aqui por essa primeira, que é a mitocôndria. A mitocôndria, ela tem a função de respiração na célula. Então, ela está relacionada à função da respiração celular. Depois, nós temos aqui essa próxima organela, que é o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, tá? Vocês podem acompanhar aí, existem duas nomenclaturas, vocês podem ver aí das duas maneiras escritas, tá? Tanto o granuloso quanto o rugoso. O retículo endoplasmático, então, ele está localizado aqui próximo ao núcleo, tá? O granuloso, né? Ele, então, ele tem as funções de o transporte de substâncias dentro das células e a síntese de proteínas e lipídios, já que ele, né, está promovendo essa síntese de proteínas devido aos ribossomos que estão aí aderidos a esse retículo endoplasmático, tá bom? Então, o próximo retículo endoplasmático que nós temos é o não granuloso, ou o liso, né, que é a continuação do retículo endoplasmático granuloso. Nessa organela aqui, nós temos que as principais funções são transporte de substâncias dentro da célula, síntese de esteroides, de fosfolipídios e de colesterol, a inativação de alguns hormônios, também a inativação de substâncias nocivas ao organismo, como álcool e drogas, e a condução intracelular do impulso nervoso nas células do músculo estriado. Então, quando nós estivermos falando de célula muscular, aí do músculo estriado, ela estaria relacionada nessa questão do impulso nervoso, tá? Mas não necessariamente que esse seria o principal foco para vocês entenderem aí a respeito do retículo endoplasmático liso, tá ok, pessoal? Então, ele é essa continuação do retículo endoplasmático granuloso e essas funções que eu acabei de apresentar para vocês anteriormente, ok? A seguir, nós temos o complexo golgiense, essa próxima organela. O complexo golgiense, olha aqui, vamos destacar ele aqui na setinha, tá? Ele também pode ser chamado de complexo de Golgi, tá? Golgiense ou complexo de Golgi. As duas nomenclaturas também estão ok, certo? As funções dessa organela são as seguintes: o acúmulo e a eliminação de secreções e a síntese de alguns tipos de carboidrato, tá? Então, ele vai promover aí a síntese desses carboidratos, acumular secreções e eliminar secreções das células, tá ok? A seguir, nós temos os lisossomos. Os lisossomos estão aqui presentes. A função deles, então, é a de digestão intracelular. Então, alguma partícula, né, que está aqui no meio extracelular é aderida, né, para dentro, é englobada para dentro dessa célula. E o lisossomo, então, seria o responsável, a organela responsável pela digestão, então, dessas partículas aí que vieram do meio extracelular para o meio intracelular, tá? A seguir, nós temos os ribossomos. Lembrem-se que os ribossomos são esses pontinhos, tá? Aqui na célula eucariótica animal. Nós comentamos sobre os ribossomos na célula procariótica, que ele estava presente ali, relacionado à questão ali, né, da síntese proteica. Aqui, né, a função dele é a mesma, de síntese proteica, tá bom? Lembrando que ali no retículo endoplasmático granuloso, no rugoso, a diferença do granuloso para o liso desse retículo endoplasmático é a presença desses ribossomos, tá ok? Só que esses ribossomos aí separadamente, aqui essa organela aqui dessa cor rosinha, eles querem então, eles indicam aí a função da síntese de proteínas, tá ok? A seguir, a próxima organela, aqui, né, vou destacar para vocês, são os centríolos.
Os centríolos, então, eles estariam aí relacionados na questão da função de cílios e flagelos de algumas células, tá? Sendo que nós temos aí a presença de algumas células que são flageladas ou que apresentam esses cílios. Ele seria o responsável, essa organela, para a formação dessas estruturas nas células, tá? E por último, então, uma parte muito importante, são os peroxissomos. Eles então, né, eles têm a função de degradação de água oxigenada e de degradação de álcool, tá? O que eu quero que vocês acompanhem todo esse esquema que eu acabei de explicar para vocês da célula eucariótica, que é muito incrível, é muito bacana o funcionamento dessa célula. As células, todas as células que compõem os tecidos, né, os tecidos do nosso organismo ou de outros organismos, de outros seres vivos, eles são aí, né, essenciais, eles funcionam como mini fábricas, onde, né, ocorreria aí todo esse ciclo aí, né, toda essa produção, todo esse funcionamento articulado dessa célula aí atuando em conjunto, tá? E aqui, né, no centro, nós temos o núcleo, tá bom? Núcleo, onde nós comentaremos nos próximos vídeos a seguir aí do nivelamento de vocês, tá? Dessa etapa do nivelamento de vocês. Nós iremos comentar um pouquinho dos processos que acontecem dentro desse núcleo. Mas isso a gente vê a seguir nos vídeos abaixo aí, continuando a leitura do texto de vocês, tudo bem? A seguir, então, eu apresento para vocês a célula eucariótica vegetal. Como vocês podem perceber, as organelas aqui presentes, elas são as mesmas organelas, a maioria delas, que a gente acabou de comentar na célula eucariótica animal, tá? Como, por exemplo, ó, as mitocôndrias, os ribossomos, o complexo golgiense, os plasmodesmos e, né, entre outros, tá? Que nós já comentamos anteriormente, ó, núcleo aqui presente, retículo endoplasmático granuloso, enfim, tá? Que a gente já comentou anteriormente. Mas elas têm aí, né, eu só trago para vocês duas organelas destacadas, uma delas, né, que estão sempre relacionadas às células eucarióticas vegetais. Uma delas é o vacúolo de suco celular, desculpe-me, tá? Esse vacúolo, então, ele está presente aqui, olha só, ele apresenta um tamanho aqui bem grande, tá? Aqui no centro dessa célula vegetal eucariótica. E as funções dele são as seguintes: participações no controle osmótico das células e armazenamento de substâncias, tá? Então, todo esse controle aí, o controle osmótico de entrada de solvente, né, entrada de água, saída de água, que vai acontecer dentro dessa célula, acontece devido à presença desse vacúolo, tá? E, por último, nós temos aqui, né, uma das organelas mais importantes aí, para a questão aí das células eucarióticas vegetais, que são os cloroplastos. Os cloroplastos, então, eles têm a função de fotossíntese. Devido a algumas estruturas que ele possui no interior, né? Essa organela possui no interior dela, ela seria aí a responsável pela realização da fotossíntese. Fotossíntese, que vocês já sabem, tá? Que é um processo primordial para as plantas. Por quê? Através da fotossíntese, os vegetais conseguem produzir o seu próprio alimento, que seria aí o que estaria totalmente relacionado aí com a questão dos vegetais, o que caracterizaria esses vegetais, essas células vegetais. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o objetivo do nosso primeiro vídeo, então, para que vocês entendessem aí a comparação entre esses dois tipos celulares, tá? Recapitulando, então, relembrando que as células procarióticas, então, elas possuem, são células um tanto quanto simples, tá ok? Menos organizadas, menos especializadas, onde, por exemplo, o material genético encontra-se disperso ali ao longo do citoplasma dentro da célula, tá? Nas células eucarióticas, tanto animais quanto vegetais, né? Não entrando tanto na questão da função de cada organela, mas lembrando que elas funcionam como mini
fábricas articuladas, onde todos os processos acontecem dependentes um dos outros, tá ok? Que vocês vão ver aí com mais ênfase nas disciplinas de vocês, dos cursos de vocês, tudo bem? Então, o objetivo do nosso primeiro vídeo foi esse, comparar esses dois tipos celulares. Eu encontro vocês nos vídeos a seguir abaixo.